Imagine estar sentado no seu quarto, a luz fraca iluminando apenas o celular à sua frente. Ele parece desligado, inofensivo, mas e se eu dissesse que, por trás daquela tela escura, algo, ou alguém, está atento a cada movimento seu? Não é imaginação. Não é exagero. É realidade. Há um olhar invisível, incansável, que acompanha cada respiração digital, cada pulsação do seu coração tecnológico. Você sente isso, não é? Aquela sensação incômoda de que algo não está certo. E não está mesmo. A vigilância não é mais coisa de filmes de espionagem. Ela está aqui, agora, silenciosa e implacável. Um dos maiores especialistas em segurança cibernética do mundo decidiu quebrar o silêncio e revelar o que muitos preferem ignorar: você pode estar sendo monitorado neste exato instante. Não apenas pelos seus cliques ou mensagens, mas pelas suas emoções, pelos seus suspiros, pelas suas reações mais íntimas. Aquilo que você acreditava ser só seu eu mais profundo, já não é mais segredo. Este alerta não é exagero. É uma investigação séria sobre o nascimento de uma nova forma de controle, invisível, digital e assustadoramente eficiente. Ela não precisa de armas, porque já conquistou algo muito mais poderoso: o seu consentimento sem que você perceba. Vamos mostrar como a coleta de dados, que começou como uma promessa de conexão, se transformou em uma teia de vigilância absoluta. Vamos desvendar os dispositivos que escutam mesmo quando você acha que estão desligados. Vamos expor como suas emoções são transformadas em mercadoria e como algoritmos, frios e calculistas, moldam a sua realidade antes mesmo que você a perceba. Você sabia que existe uma versão digital sua circulando por aí? Um clone criado para prever, influenciar e, em alguns casos, até substituir suas decisões. Se esse assunto mexe com você, se algo dentro de você reconhece essa verdade, então é hora de agir. Um simples gesto, como curtir este conteúdo, já é um primeiro passo para romper a programação invisível que nos cerca. A história que nos contaram sobre a internet é apenas uma parte da verdade. O que começou como uma rede de compartilhamento de ideias logo se tornou um espelho de controle. Mas ninguém percebeu, porque o controle não veio com correntes. Veio disfarçado de conveniência. No início dos anos 2000, um experimento silencioso começou a se espalhar. Aplicativos que ofereciam serviços gratuitos em troca de nada? Não. Em troca de tudo. Sua localização, seus hábitos de sono, seus gostos, seus desejos mais secretos. Você se conectava e, sem saber, autorizava uma nova era de vigilância, elegante, integrada e quase irresistível. Empresas acumularam mais dados sobre você do que seus amigos, sua família ou até mesmo seu terapeuta. A coleta era constante, invisível e implacável. Cada clique seu alimentava o que se tornaria o novo petróleo do século XXI, o comportamento humano. Mas por que ninguém viu isso acontecer? Porque a vigilância não se impôs com força. Ela se infiltrou com sedução. Os sistemas foram criados para parecer úteis, necessários, inevitáveis. Enquanto você curtia, compartilhava e deslizava a tela, um segundo universo estava sendo construído. Um mundo onde você não é mais o usuário, mas o produto. Você acorda, diz bom dia para a assistente virtual, liga a TV, abre a geladeira, coloca o relógio no pulso. Tudo parece normal, mas há algo que você ainda não percebeu: todos esses objetos estão observando, escutando, aprendendo. A era dos dispositivos inteligentes trouxe mais do que automação. Ela inaugurou a presença permanente de olhos invisíveis em cada canto da sua vida. O que antes era ficção científica agora é rotina. Microfones ocultos, sensores de movimento, câmeras discretas, softwares de escuta passiva. Tudo isso está em operação contínua, mesmo quando você acredita estar em silêncio. Sua Smart TV captura suas expressões faciais e reações emocionais para moldar o conteúdo que você vê. Geladeiras conectadas registram seus hábitos alimentares e horários. Relógios e pulseiras monitoram seus batimentos cardíacos, padrões de sono e níveis de estresse. Dados que podem ser vendidos, cruzados e usados para prever até mesmo seus estados mentais. E os celulares?
Esses são os centros nervosos da espionagem moderna. A vigilância não precisa mais de câmeras de segurança. Ela está na sua sala, na sua cozinha, no seu bolso. Cada vez que você aceita os termos de uso, está assinando um contrato inconsciente de acesso total. Você abriu as portas pela praticidade, mas o preço real foi muito mais alto. Seu comportamento emocional, suas vulnerabilidades, sua essência, agora convertidas em código e armazenadas em servidores que você nunca verá. Os dispositivos não sabem apenas onde você está. Eles sabem quem você está se tornando. Antes, o dinheiro movia o mundo. Hoje, é o seu estado emocional. Seus impulsos, seu inconsciente. A nova moeda não é mais feita de papel ou criptografia. É feita de você. Cada clique, cada rolagem de tela, cada pausa diante de uma imagem, cada palavra captada por um microfone. Seus padrões mentais são decifrados em tempo real e transformados em dados que valem mais do que ouro. Porque quem controla seus dados controla sua narrativa. E quem molda sua narrativa controla sua realidade. Você não é apenas observado. Você é dissecado. É leiloado em mercados invisíveis, onde algoritmos decidem o que você verá, pensará e sentirá. Suas memórias, traumas, desejos e dúvidas se tornaram mercadorias codificadas. Suas emoções mais íntimas, medo, raiva, desejo, solidão, são agora os principais ativos da economia digital. Empresas e governos não compram mais apenas o seu tempo. Eles compram sua atenção, sua excitação, seu silêncio. Analisam seus gatilhos psicológicos com precisão cirúrgica. Sabem o que te irrita, o que te acalma, o momento exato de te mostrar um anúncio, uma notícia, um conteúdo que vai te prender por mais alguns minutos, ou por toda a vida. Você não percebe, mas está sendo reprogramado. Cada estímulo que recebe não é aleatório. É projetado, refinado, vendido. Você não está mais navegando na internet. Está sendo navegado por ela. Acredita que escolhe o que quer, mas e se sua decisão já tivesse sido prevista muito antes de você tocar a tela? Um algoritmo já sabia qual botão você apertaria antes mesmo que a dúvida surgisse na sua mente. Ela já havia sido medida, estimada e manipulada por inteligências invisíveis. Parece ficção, mas é tecnologia. Sistemas de predição comportamental usam milhões de variáveis para antecipar não só seus movimentos, mas suas intenções. Conhecem seu ritmo biológico, suas palavras favoritas, sua vulnerabilidade emocional em dias de chuva. E, mais do que isso, sabem como intervir. Não é mais apenas publicidade. É engenharia psicológica. Algoritmos que aprendem com cada microexpressão sua, até mesmo aquelas que você nem percebe. Eles não sabem apenas que você vai comprar algo. Sabem por quê. E usam isso para que você nem questione a escolha. Nesse cenário, o livre-arbítrio se torna uma relíquia do passado. Suas preferências são pré-programadas, suas reações, calculadas. Você acha que está no controle, mas a verdade é que já não há mais controle. Há apenas a ilusão dele. Plantadas como sementes em um solo já preparado para recebê-las. Quantas vezes você parou para questionar se aquele impulso, aquela opinião, aquele desejo, nasceram de uma reflexão genuína ou de um estímulo calculado para ecoar dentro de você no momento exato em que sua resistência estava mais baixa? E o mais assustador, você nem precisa concordar. Basta que você reaja. O sistema não exige adesão imediata, apenas engajamento. Uma curtida, um compartilhamento, um segundo a mais de atenção, qualquer sinal de que você está sendo conduzido pela trilha que foi traçada para você. Cada interação é um feedback, uma confirmação de que o algoritmo acertou mais uma vez. E quanto mais ele acerta, mais ele se aperfeiçoa, mais ele se torna parte de você, até que a fronteira entre o que você pensa e o que ele sugere se dissolva por completo. Você já se perguntou por que certos assuntos dominam sua timeline em determinados dias? Porque, de repente, todo mundo parece estar falando sobre a mesma coisa, com os mesmos argumentos, as mesmas palavras-chave. Não é coincidência. É orquestração. Uma sinfonia de estímulos projetada para criar a ilusão de consenso,
para fazer com que você acredite que aquela ideia é natural, inevitável, a única possível. E quando você finalmente adere, não é porque foi convencido. É porque foi condicionado. O pior é que essa engenharia não se limita ao digital. Ela transborda para o mundo físico. As lojas que você frequenta, os produtos que estão em destaque, os preços que parecem feitos sob medida para você, tudo isso é parte de um ecossistema maior, onde cada ponto de contato é uma oportunidade de reforçar o modelo que foi construído sobre você. Até mesmo as pessoas ao seu redor são influenciadas. Seus amigos, sua família, seus colegas, todos estão imersos no mesmo sistema, todos estão sendo moldados pelas mesmas forças invisíveis. E quando vocês se encontram, não são apenas duas pessoas conversando. São dois clones digitais se reconhecendo, dois reflexos de um mesmo algoritmo se validando mutuamente. A questão não é mais se você está sendo manipulado. A questão é, até que ponto você ainda é capaz de perceber isso? Porque o sistema não quer que você desconfie. Ele quer que você acredite que está no controle. Ele quer que você sinta que suas escolhas são livres, que suas opiniões são autênticas, que sua vida é sua. E quanto mais você acredita nisso, mais ele pode agir sem resistência. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta: você não é o usuário. Você é o produto. E o produto não tem voz. Ele não decide para onde vai, nem como será usado. Ele apenas existe, dentro de uma engrenagem que o consome, o analisa e o devolve para o mundo como uma versão otimizada de si mesmo, uma versão que serve melhor aos interesses de quem o controla. Então, eu te pergunto de novo, quem você seria se ninguém estivesse pensando por você? Se nenhum algoritmo tivesse mapeado seus medos, seus desejos, suas fraquezas? Se suas decisões fossem realmente suas, e não o resultado de milhares de cálculos feitos em servidores distantes? Você ainda reconheceria essa versão de si mesmo? Ou ela seria tão estranha quanto um sonho esquecido ao acordar? A resposta não está nas telas. Ela está no silêncio. No momento em que você desliga, respira e se pergunta: o que eu realmente quero? Porque, no fundo, o sistema tem medo disso. Ele tem medo do vazio, do tédio, da ausência de estímulos. Porque é nesse espaço que a verdadeira liberdade nasce. E é aí que você descobre que, apesar de tudo, ainda há uma escolha a ser feita: continuar sendo conduzido ou finalmente acordar. Injetadas sem seu consentimento. Aqui, a fronteira entre o que você quer e o que lhe dizem para querer se dissolve como açúcar na água. O sistema não precisa da sua permissão, ele já a obteve no momento em que você aceitou os termos sem ler, no instante em que trocou a dúvida pela conveniência, a reflexão pelo automatismo. Mas a verdade é que essa programação só funciona enquanto você finge não ver os fios. O primeiro ato de rebeldia não é cortá-los, é iluminá-los. Eles estão ali, invisíveis, mas palpáveis, no modo como sua mão desliza pela tela antes mesmo de você decidir, no suspiro que escapa quando a rolagem infinita se interrompe, na irritação que surge quando o algoritmo erra o conteúdo, como se fosse um direito seu ser entretido, como se a frustração fosse culpa do sistema, e não do vazio que ele explora. Você já parou para notar quantas vezes age por reflexo? Quantas decisões são, na verdade, ecos de padrões que não escolheu? A liberdade não está em fugir, mas em desacelerar o suficiente para ver. Observar o impulso antes de ceder a ele é como segurar um espelho diante de um feitiço. O encantamento perde força quando você reconhece sua própria imagem no truque. Cada vez que pausa, cada vez que questiona, por que estou abrindo isso agora? Você está reescrevendo o código. Não com gestos grandiosos, mas com a precisão de quem desarma uma bomba, um fio de cada vez. O sistema se alimenta da sua atenção automática, sim, mas também da sua crença de que não há alternativa. Ele conta com a sua resignação, com a ideia de que resistir é inútil, de que a programação é inevitável. Mas e se não for? E se cada segundo de consciência for um grão de areia na engrenagem? Você não precisa vencer o algoritmo, basta não se deixar vencer por ele. A cada escolha consciente, você devolve a si mesmo um pedaço do que foi tomado, sua capacidade de decidir, de sentir, de existir além das métricas.
Eles querem que você acredite que a mente é um território conquistado, que seus desejos são dados, que sua curiosidade é um recurso a ser minerado. Mas a mente não é um campo de extração, é um jardim. E um jardim precisa de cuidado, não de máquinas colhendo seus frutos antes mesmo que amadureçam. Você já notou como o sistema oferece respostas antes que você faça perguntas? Como ele antecipa suas necessidades, seus medos, suas carências e, no processo, as cria? Isso não é serviço. É domesticação. A verdadeira revolução começa quando você recusa o papel de espectador. Quando deixa de consumir passivamente e passa a interrogar: por que isso me prende? O que está sendo vendido aqui e o que estou pagando sem saber? Cada notificação, cada recomendação, cada você pode gostar é um teste. Não para o algoritmo, mas para você. Aceitará o caminho pavimentado ou dará o primeiro passo fora dele? O despertar não é um evento, é um hábito. Um treino diário de presença, de desconfiança saudável, de recusa ao conforto da distração. É aprender a sentar-se com o tédio sem preenchê-lo, a sentir a ansiedade sem anestesiá-la, a perceber o vazio sem correr para as telas. Porque é nesse vazio que a sua voz original ainda ecoa. É ali que você se lembra de quem era antes de aprender a desejar o que não precisa, a temer o que não existe, a buscar validação onde não há nada a ser validado. Eles dizem que a liberdade é um luxo. Mas a escravidão é muito mais cara. Cada clique automático, cada hora perdida em loops de conteúdo, cada emoção fabricada é um pedaço da sua vida sendo drenado não por um tirano, mas por um sistema que você alimenta sem perceber. A ironia é que a saída sempre esteve ao seu alcance, basta parar de alimentá-lo. Então, quando este vídeo terminar, não passe para o próximo imediatamente. Respire. Sinta o peso do seu próprio corpo, o ritmo da sua respiração, o silêncio entre os pensamentos. E pergunte-se: o que eu realmente quero agora? Não o que o algoritmo acha que você quer. Não o que as métricas prevêem. Você. Porque no instante em que você escolhe conscientemente, o sistema perde um pouco do seu poder. E você ganha um pouco mais de si mesmo. Essa é a sua resistência. Silenciosa, mas implacável. Diária, mas transformadora. Não é um ato de força, é um ato de lucidez. E a lucidez, no fim das contas, é a única arma que eles não podem confiscar.